Já imaginou enterrar um objeto hoje em uma cápsula do tempo para ela ser aberta por alguém no futuro? Pois as autoridades de uma cidade americana fizeram isso com um carro no ano de 1957. A ideia era que a cápsula fosse aberta 50 anos depois e que o veículo fosse entregue de presente para quem tivesse feito a aposta certa décadas atrás. Mas na hora de retirar o carro... é melhor vocês verem com os próprios olhos. Aqui é o Ivan Lima e sejam bem-vindos. A história dessa cápsula do tempo começa há 64 anos atrás, em uma época de pós-guerra e progressos industriais para os Estados Unidos. Conhecida pela grande quantidade de empresas petrolíferas em seu território, a cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, se aproveitava do título de Capital Mundial do Petróleo em várias ocasiões. E foi na semana do Jubileu de Ouro, Tulsarama, uma comemoração para o aniversário de 50 anos do estado de Oklahoma, que a ideia da tal cápsula do tempo surgiu. Era junho de 1957, quando os participantes da celebração ficaram sabendo de um sorteio pra lá de diferente. Aquele que acertasse a população da cidade em 2007, 50 anos depois, levaria para casa um Plymouth Belvedere Sports Coupe 1957, novinho em folha. Claro que eles não esperavam que todos os participantes ainda estivessem vivos anos mais tarde. Foi decidido que o prêmio poderia ser entregue a parentes próximos. No total, 812 pessoas participaram do sorteio, mesmo sabendo que precisariam esperar 5 décadas para descobrir o resultado. E para guardá-lo durante tantos anos, os organizadores prepararam uma espécie de túmulo de concreto, aparentemente bastante resistente. Ele tinha 6 metros de comprimento, 3 de altura e 3,5 de largura, com paredes grossas o suficiente para preservar o carro no estado em que ele estava na década de 1950 e protegê-lo de qualquer tipo de interferência externa. Quase pareciam daqueles abrigos contra a radiação construídos durante a Guerra Fria. E aí você me pergunta, mas por que um Belvedere? Ou melhor dizendo, Madame Belvedere, como ele foi chamado. Basicamente porque o carro tinha um design considerado revolucionário para a época, que chamava a atenção pelos tons de ouro e branco, assim como um motor V8. Era um carro que todo mundo gostaria de ter, mas que hoje está mais para um item de colecionador. O evento foi um sucesso, com pessoas aplaudindo enquanto o carro era colocado em sua tumba, logo abaixo do pátio do tribunal da cidade. Vale lembrar que enterrar apenas o carro não foi o suficiente para ele. Dentro do porta-malas e do porta-luvas, por exemplo, vários itens foram guardados para que o futuro dono tivesse algumas recordações do passado. Anote aí comigo. Entre os objetos estavam as chaves do carro, claro, já que os organizadores imaginaram que não seria muito difícil ligá-lo depois de 5 décadas. Uma lista com as estimativas populacionais de cada um dos participantes, um tubo de batom, um isqueiro, maço de cigarros, pacote de chiclete, mapa aéreo da região, 2 pentes e uma garrafa com tranquilizantes. É isso mesmo, uma garrafa com tranquilizantes. Tudo para comparar em detalhes as mudanças entre gerações. Um outro ponto curioso foi o que eles guardaram logo atrás do carro, um contêiner de aço fechado hermeticamente, com 10 galões de gasolina e um pouco de óleo de motor. Isso porque eles queriam garantir que o carro pudesse ser ligado no futuro, caso os veículos não fossem mais movidos a gasolina em 2007. Década após década, os moradores de Tulsa contavam os dias restantes para que a cápsula do tempo fosse desenterrada. Quanto mais 2007 se aproximava, mais preparativos eram organizados.
Existia até um site apresentando discussões e fotos do carro, além de vários veículos de comunicação terem começado a pautar o assunto da Madame Belvedere e entrevistado pessoas que presenciaram o fechamento da cápsula do tempo. Alguns jornalistas até cantaram a bola de que o carro estaria intocado e que valeria mais de $2.000 para o futuro dono. Já o público começou a imaginar que talvez até fosse possível levá-lo do pátio do tribunal da cidade até a garagem sem maiores complicações. Olha, acho que a expectativa estava grande demais. Quando o cofre foi aberto, em junho de 2007, no aniversário de 100 anos do estado de Oklahoma, tanto os trabalhadores quanto o público que compareceu para ver o ressurgimento do automóvel tiveram uma surpresa. Mas não a surpresa que eles esperavam. A Madame Belvedere estava quase que inteiramente submersa na água. Durante o sono cinquentenário do veículo, uma das paredes de concreto sofreu uma rachadura e a água do solo acabou entrando no cofre, quase o inundando por completo. Há relatos de que ele parecia muito mais um navio naufragado, corroído e enferrujado. Litros e mais litros de água misturada com lama fizeram o trabalho de destruir o chassi, o motor, as rodas e o interior do veículo. Sem falar da ferrugem, praticamente cada centímetro da Madame Belvedere estava enferrujado. O dano era tão grande que as molas de suspensão cederam e a parte de trás do carro não conseguiu suportar o próprio peso. E aí você pode pensar que talvez os objetos guardados tenham sobrevivido. Bom, bem que eles queriam. Quase todos os itens foram completamente destruídos. Mas havia uma luz no fim do túnel, para a surpresa de todos. A vantagem da situação, se é que podemos chamar isso de vantagem, foi que ainda era possível ver as assinaturas que os habitantes deixaram nas rodas. Além do fato das autoridades terem conseguido encontrar a lista com as apostas dos participantes para revelar o ganhador. A maior crítica sobre a situação foi para os organizadores, que negligenciaram o poder das águas subterrâneas porque estavam pensando mais na era nuclear e no projeto do que nas condições do solo. Entre as pessoas que apostaram, tinha até um participante que havia nascido em 1888. Algumas estimativas eram absurdas até demais, com apostas de que Tulsa teria 2 bilhões de habitantes em 2007. Acabou que o felizardo vencedor foi um homem chamado Raymond Humbertson, que fez uma aposta muito próxima da realidade. Enquanto ele apostou que Tulsa teria 384.743 habitantes, o número real era de 382.457. Só havia um problema. Raymond havia morrido 28 anos antes. A esposa dele também não estava mais viva, fazia 19 anos. E o casal não chegou a ter filhos. Então, de acordo com as regras da competição, o carro e o que sobrou dos itens guardados deveriam ser entregues aos parentes mais próximos que ainda estivessem vivos. A honra de receber a Madame Belvedere ficou para as irmãs de Raymond, Catherine Johnson, de 95 anos, e levada Carney, de 86. Só que é aquela história, não é? Não havia muito o que ser feito com o veículo, e foi por isso que Dwight Foster, de uma empresa de remoção de ferrugem, topou levar o carro para New Jersey para fazer uma restauração parcial. Era muito mais do que uma jogada altruísta, para falar a verdade. Dwight queria mesmo promover o seu trabalho com aquela famosa peça enferrujada. A ideia era tornar a Madame Belvedere apresentável, já que deixá-la funcional para a direção era praticamente impossível, depois das décadas afogada em lama. 2 anos se passaram e $20.000 foram gastos para isso.
E até que os resultados foram impressionantes. E a Madame Belvedere voltou a parecer um carro e não apenas um gigantesco pedaço de ferrugem. Mas, ainda assim, o veículo não parecia perfeito por fora. A pintura original do automóvel podia ser vista, só que as manchas de ferrugem ainda estavam aparentes. O próximo passo era encontrar um local de descanso para o automóvel. Só que nenhum museu automotivo dos Estados Unidos teve interesse em colocá-lo para exibição, justamente pelo estado de conservação, completamente desfigurado. Foi somente em 2015 que um museu histórico de Illinois decidiu acrescentá-lo em sua coleção de peças históricas. E por lá, ele ficou até hoje. Mas a história de Tulsa com cápsulas do tempo está longe de acabar. Em 1998, por exemplo, a cidade resolveu enterrar um Plymouth Prowler em um outro cofre pressurizado, dessa vez acima do solo, que será aberto somente em 2048. E em 2007, 5 meses depois da surpresa do Madame Belvedere, uma motocicleta Harley Davidson foi enterrada na cidade. O plano é retirá-la de lá em 2057. Você tem vontade de deixar alguma cápsula do tempo para as pessoas no futuro? Gostaria de conhecer alguma outra? Então me diga aqui nos comentários e deixe o seu like com muito amor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!